Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Eu dei uma pausa aqui no meu trabalho, nesse horário de almoço, para falar com vocês sobre um tema muito importante que pode cair na prova do vestibular da UNB, em outros vestibulares brasileiros e até na prova do Enem esse ano. 1968, o ano que não terminou. Estamos aqui comemorando 50 anos dessa data tão especial. Uma data em que a juventude foi às ruas exigir seus direitos, exigir uma nova percepção do mundo. Tudo começou em Paris, em 1968, para ser exato, no mês de maio. Em maio de 68, os estudantes da Universidade de Sorbonne iniciaram uma série de protestos contra o presidente da França, Marechal Charles de Gaulle, que já governava o país há muito tempo. Esses estudantes queriam que novos valores fossem acrescentados ao país. Esses estudantes questionavam coisas simples, como, por exemplo, o fato de que os livros de história não trouxessem heróis que não fossem brancos, cristãos e europeus. Eles vão exigir, por exemplo, que os livros falassem mais sobre Mahatma Gandhi, o libertador da Índia. O que começou como um movimento cultural acabou se tornando uma mobilização dos trabalhadores franceses. Logo depois do início das manifestações nas ruas de Paris, os sindicatos aderiram ao movimento e mais de 9 milhões de trabalhadores paralisaram suas atividades numa das maiores greves da história da França. Esse movimento, que se iniciou em Paris, não conseguiu, no entanto, derrubar o grupo político de Charles de Gaulle no poder. Pouco depois de 1968, em 1969, aconteceram eleições na França e o grupo político de Charles de Gaulle ganhou as eleições. Acontece que esse movimento dos estudantes franceses acabou se espalhando pelo mundo. Outros países europeus viveram muitas turbulências. O movimento acabou atravessando o Atlântico e chegando aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve uma mobilização dos jovens contra a guerra do Vietnã. A juventude americana não aceitava mais ser enviada para um conflito tão distante, em que muitos jovens iam e não voltavam mais. Também em 1968, o movimento feminista ganha força e muitas mulheres vão às ruas queimar seus sutiãs. As mulheres exigiam ser respeitadas no mercado de trabalho, exigiam direitos jurídicos. Naquela época, em muitos países, as mulheres só podiam acessar a justiça com a autorização de seus maridos. Então, 1968 é um ano de mobilização feminista. Naquele mesmo ano é assassinado o reverendo Martin Luther King, o cara que havia emocionado as multidões, o cara que havia tocado no coração dos norte-americanos e que tinha levado a causa da igualdade racial para o mundo inteiro. Ele, o autor daquele famoso discurso, não é? Eu tenho um sonho, I have a dream, foi assassinado em 1968. Mas esse assassinato, ao invés de prejudicar a luta dos negros pelos direitos civis, acabou fortalecendo o movimento negro norte-americano, levando os Estados Unidos a derrubarem as leis de segregação racial. Então, 1968 é também o ano da luta do movimento negro. Em 68, outras lutas também vão ser levantadas nos Estados Unidos. Nós vamos ter, por exemplo, a luta LGBT. Pouco depois, nós teríamos episódios de violência policial contra esse público e o movimento gay ganha repercussão nos Estados Unidos e no mundo. Então, é um ano muito cheio de acontecimentos na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Em 1968, os estudantes brasileiros estavam em pé de guerra com a ditadura militar.
faziam diversos protestos, exigiam seus direitos, exigiam a liberdade para se reunirem, para expressarem suas ideias, combatiam a política educacional do governo militar, combatiam as ideias autoritárias do regime ditatorial brasileiro. No ano de 1967, a luta entre estudantes e militares se agrava com a morte do estudante Edson Luiz, assassinado por policiais, por militares. Com isso, essa luta ganha o apoio de parte da classe média brasileira. Os artistas se engajam. Em 1968 haveria no Brasil uma grande marcha formada por estudantes, professores, intelectuais, a Marcha dos 100 mil, ou Passeata dos 100 mil. Essa marcha mostrou para o governo militar que uma parte da sociedade brasileira estava mobilizada contra o autoritarismo. Nessa mesma época, Caetano Veloso lançava a canção É Proibido Proibir, um hino à liberdade. A resposta do governo militar não foi uma resposta conciliatória, foi uma resposta truculenta. Em 1968, o governo intervém nas universidades e no movimento estudantil. É nesse ano que a Universidade de Brasília, a UNB, vai acabar sendo invadida pelas tropas e vários estudantes e professores acabam sendo expulsos da universidade, presos, e alguns até desaparecem, como era o caso do presidente do DCE, Onestino Guimarães. Então, o Brasil vai viver uma reação brutal da ditadura militar. Essa reação vai chegar ao seu ápice com a decretação do Ato Institucional número 5, AI-5, em dezembro de 1968, por ordem do presidente Marechal Costa e Silva. O AI-5 é o instrumento mais autoritário utilizado pela ditadura brasileira para impor o seu regime de autoridade. Esse ano de 1968 é importante para o mundo inteiro. É nesse ano que nasce o movimento hippie, paz e amor, movimento que busca o fim da guerra do Vietnã, que busca o fim do consumismo excessivo, do capitalismo. No Brasil, o movimento hippie vai ser muito bem representado por um movimento cultural chamado Tropicália. E nessa época nós vamos ter grandes artistas brasileiros fazendo muito sucesso com sua música de protesto. É o caso do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da própria Maria Bethânia e outros artistas brasileiros. Dessa época também surge a música e a poesia de um Chico Buarque, por exemplo. Então, nós vamos ter o ano de 1968 apelidado de O Ano que Não Terminou, justamente pela grandeza dos movimentos que esse ano de 1968 faz surgir no mundo todo. Até hoje, os movimentos negro, movimento gay, movimento feminista, movimento hippie são movimentos importantes que geram e formam opinião no mundo inteiro. Então fique atento a esse tema, 50 anos do ano que não terminou, 1968. Você tem que saber tudo sobre isso, porque é um tema quente para as provas de vestibular. Valeu, gente! Um abraço!